Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar os julgamentos da sessão do dia 19 de novembro, período da manhã, 9 horas, dessa primeira turma ordinária da segunda Câmara, da terceira sessão. A turma está com a mesma composição desde o início da reunião de novembro. Nessa sessão estão pautados os processos, deixa eu abrir aqui, 192 a 215. Contudo, ontem, ao final da sessão do dia 18, ontem, sessão das 14 horas, nós deliberamos para anteciparmos julgamentos dos processos de hoje, 19 do 11. Então, assim, iniciamos os processos o processo 192, foi o primeiro deles, da Queiroz Galvão, relatoria do conselheiro Márcio. E hoje, então, daremos continuidade aos processos. Ressaltando que foram julgados desta sessão, no dia de ontem, os itens 192, 194, 196, 199, 200, 201 e 203, todos eles da mesma empresa. E hoje daremos continuidade, então, com os processos também Queiroz Galvão, 193, 195, 197, 198 e 202. Somente após nós vamos trazer para antecipar os processos de participação de patronos que tem a prioridade. Então, na sequência seria o 215, que é um paradigma, empresa Alcomira, e o item 160, que é DIB, também um paradigma, que foi transferido do dia 17 para o dia 19. Então, essa será a sequência de julgamento. Então, aberta a sessão, vamos iniciar os julgamentos. E bom trabalho a todos, que Deus nos conduza a um bom trabalho. Com a palavra, então, doutor Márcio, para retomar o julgamento dos processos de ontem, da Queiroz Galvão Alimentos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vou começar, presidente, com o item 202, final 2011, 19. Seguindo o que foi planejado ontem, que a gente se baseando aqui numa planilha que foi detalhado as rúbricas que diferenciam de um processo para o outro e as razões recursais que diferenciam um processo do outro, nesse item 202, processo final 2011-19, ele se assemelha ao 211, final 211, 2011-66, que é o item 200. E as diferenças, essencialmente, estão nos bens intermediários utilizados como insumo, serviço utilizado com energia elétrica e armazenagem de mercadoria e frete nas operações de venda. Contudo, todos esses itens estou negando por ausência de comprovação. Tá? Márcio, eu só me perdi aqui ele se assemelha ao 200? Ele se assemelha ao item 200, isso, final 2011-66. Sim. Ok. Tá? Então, dentre essas rúbricas, bens intermediários, energia, serviço utilizado como insumo, armazenagem de mercadoria e frete nas operações de venda, todos esses itens aqui estou negando por ausência de comprovação. Temos também aqui a despesa com despesas financeiras de empréstimo e financiamentos. Nesse caso,
trata-se de uma inovação recursal, então estou negando por preclusão esse item especificamente. E, em relação a aluguel de máquina e equipamentos, esse item eu estou revertendo a glosa, assim como eu fiz no 211.66, item 200. Então, para esse processo, o dispositivo ficaria: voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa do que foi devidamente comprovado na despesa com aluguéis de máquina e equipamento utilizado nas atividades da empresa. Esse é o meu voto para esse processo, item 202. Ok. Márcio, então só tenho... talvez eu tenha anotado errado o 200. O 200 não tem a questão da energia elétrica dos containers? É porque nem sempre quando a gente fala de energia elétrica, a gente vai estar remetendo a containers. O containers foi apenas um processo. Só me fala novamente qual foi, então. Do containers? Só um minuto, porque aí eu tenho que abrir uma outra planilha aqui, porque eu já tinha feito essa só para hoje aqui, só um instante. É rápido. Ok. Vamos lá. Containers. Deixa eu achar aqui o containers. Eu acho que o container só teve no 200. É o final 202. 2011-66, né? 2011-66 é o... 200. É 211.66. Então, nele teve o container, ou a energia. Mas... Sim. Deixa eu ver aqui. Tá, que foi dado a energia, a despesa com energia consumida em container, e foi vencido Mara e Marcos Borges. Agora, no 202 de hoje, que é o item 2011-19, este não tem essa glosa. Então, tem, só que nesse caso ele não comprovou. Ausência de comprovação. Ok. Tá. Mas então, ok. Ele se torna semelhante ao 200 nas mesmas matérias, mas não no provimento. Porque então esse não vai ter as despesas com energia elétrica consumida em container. Perfeito, presidente, é isso. Tá. Então, nesse 202, que é o processo 2011-19, por unanimidade de votos, está se revertendo a glosa, por unanimidade de votos, está se dando provimento parcial para reverter a glosa exclusivamente quanto aos aluguéis de máquina e equipamento utilizado nas atividades da empresa. Isso. Como é uma decisão que está sendo repetida nesse processo, todos mantêm o voto: Elcio, Leonardo, Mara, Laércio, Marcos e Pedro. Tá, ok, todos sinalizaram pela manutenção da decisão aplicada ontem no 200. Item final 1166. Ok, 202 encerrado. O próximo item, Márcio. Próximo item é o 193.
final 2012-18. Esse eu vou abrir aqui o processo, final 2012-18, porque esses dois, o item 193 e o 195, trata-se do recurso recursal essencialmente sobre cerceamento de defesa. Tá? E a alegação são os arquivos digitais que foram entregues após a intimação, mas antes do despacho decisório. E eu estou negando a diligência e estou também negando o provimento para esses dois processos. Como a matéria aqui é só recursal de cerceamento de defesa, aí eu não sei se vale a pena abrir o processo e fazer uma breve leitura. Talvez. Né? Então, deixa eu ver aqui, 212-18. Vou abrir aqui. Tá. 2012... Não. É 2012-18, né? Isso. Ok. 2012, imagino que também os demais estão abrindo ou já estão... Eu vou direto para o resumo do voto aqui. Bom. Então, como eu disse aqui no voto, em sua defesa, alega o recorrente que buscou entregar os documentos solicitados pela intimação em CD e que houve recusa por parte da Receita Federal. Por sua vez, anexou a documentação junto com a manifestação de conformidade. Ao analisar a manifestação de conformidade, o julgador de piso ressaltou que o ônus da prova é do contribuinte e que não caberia a análise dos documentos que, frisa-se, somente foram apresentados naquela oportunidade. No caso em tela, observa-se que nada há nos autos que confirme a alegação da recorrente de que tenha tentado apresentar a qualquer tempo qualquer documento à fiscalização, os quais, segundo alega, teria sido recusados. Quanto aos recibos trazidos conforme deles constam, foram gerados em 1/10/2012, portanto, depois de vencido o prazo de 20 dias da ciência da intimação, que se deu em 5 de junho de 2012. Salienta-se que não se está aqui afirmando que a interessada não tem qualquer direito ao crédito pleiteado, mas que o procedimento fiscal foi correto, considerando que a análise do crédito pleiteado restou inviabilizada pela própria interessada, ao não prestar as informações necessárias, para tanto, a Delegacia da Receita Federal, que possui a competência originária para analisar e decidir sobre o crédito do contribuinte. De se ressaltar que não há como buscar apoio no princípio da verdade material, pois verifica-se a impossibilidade de se analisar o direito creditório em virtude da não apresentação dos arquivos digitais como solicitado pela autoridade fiscal. Acrescenta-se, por oportuno, que mesmo que a recorrente tivesse juntado aos autos os documentos comprobatórios do crédito, e não somente os recibos de envio deste, ainda assim o pedido não poderia ser deferido em sede de julgamento administrativo. É que a autoridade administrativa julgadora não cabe analisar o mérito do crédito pleiteado e deferir o pedido de ressarcimento em detrimento da competência originária da DRF para analisar e decidir sobre o crédito pleiteado pelo contribuinte. Passando para a análise do que consta nos autos, observo que o termo de intimação nas folhas 5, que foi recebido pelo contribuinte em 5/6/2012, consta as seguintes informações. Este contribuinte está intimado a transmitir os arquivos previstos na Instrução Normativa 86, de 22/10/2001, em conformidade com o ato declaratório COFINS, número 15 de 2001. A emissão do despacho decisório, que não homologou as compensações, se deu em 3/1/2013, sendo recebido pelo contribuinte em 21/1/2013, conforme aviso de recebimento na folha 12. Constou no despacho decisório as seguintes informações, no qual transcrevo.
Ao apresentar a manifestação de conformidade, o contribuinte comprovou ter realizado a transmissão da documentação via sistema validador e autenticador de arquivos digitais, o SVA, antes da emissão do despacho decisório. Ou seja, a transmissão dos documentos digitais ocorreu em 1/10/2012 e o despacho decisório foi emitido em 3/1/2013. Em que pese o contribuinte tenha alegado a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, cabe destacar que o item 2 da intimação era claro ao informar que, para validação e transmissão das informações solicitadas, deve ser utilizado o sistema autenticador de arquivo digital disponível no sítio da internet. Diante dessa informação, não cabe a alegação de tentativa de entrega do CD à Receita Federal, posto que o contribuinte foi cientificado em tempo hábil de 20 dias de que a entrega somente poderia ser realizada pelo SVA, a inobservância do prazo estipulado e ainda a ausência de pedido de alargamento do prazo por parte do contribuinte não pode ser suprida pelo princípio da verdade material. Também não é o caso de cerceamento do direito de defesa, já que a comunicação foi clara e recebida, bem como a defesa foi oportunizada com o prazo que a lei determina, conforme artigo 2º da Instrução Normativa 86, de 22/10/2001. A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a documentação necessária a dar respaldo ao pedido, é ônus do contribuinte, sendo esse o entendimento amplamente abordado pela jurisprudência do CAF. Nesse sentido, trago precedente no Acordo 32.01.007.222. A recorrente requereu ainda que fosse realizada a diligência, ou perícia. Ocorre que, no caso dos autos, tal medida mostra-se desnecessária, visto que há nos autos todos os elementos necessários e suficientes ao julgamento. Nesse sentido, trago decisão análoga ao que coaduno como forma de decidir. Trago precedente Acordo 32.01.004.221. Nesse sentido, rejeito o pedido de diligência pelos motivos acima exposto. Concluo que, diante das evidências que se encontram nos autos, não há como admitir a alegação se houve cerceamento do direito de defesa, bem como não se pode superar a inércia do contribuinte sob a alegação de respeito ao princípio da verdade material. Diante do exposto, voto por negar provimento. Márcio, eu fiquei sem entender essa questão. Num parágrafo aqui, ao apresentar a manifestação de conformidade, então ali nesse parágrafo está se dizendo que ele entregou, ele transmitiu via SVA. Mas o que acontece? Aí depois ele tentou conceder. Não, é ao contrário. Ele tenta conceder, ele tenta primeiro conceder. E aí ele argumenta que houve uma recusa por parte da Receita Federal. Eu fui na Receita Federal e entreguei o CD. A Receita Federal informou, olha, você foi informado via o sistema que essa informação tem que ser entregue via sistema, conforme o artigo 2º da IN 86 no layout determinado. E você tem 20 dias para fazer isso. Passado esse tempo, ele não fez, mas fez mas fez antes do despacho decisório. É isso que eu friso. Tá? Mesmo ele fazendo antes do despacho decisório, no momento oportuno da fiscalização, ele não fez. Ele fez por outras vias, ou seja, a entrega de CD. Mas é em conteste que ele entregou antes do despacho decisório. Mas é em conteste que ele entregou antes do despacho decisório. E a fiscalização entendeu que, como não foi no prazo, então não analisou. Perfeito. Então é essa a situação que se coloca em julgamento também. Ainda em debate, alguém, o comentário, Pedro gostaria de falar? Eu estou vendo aqui manifestação de conformidade. Ele juntou vários desses recibos
de protocolo, né? Sistema de validação e autenticação de arquivos digitais. Recibo de entrega, né? Da entrega do CD. É estranho, porque assim, a forma de entrega, algumas vezes, não em todas, mas algumas vezes a gente já superou aqui na turma, né? Contudo, ele fala que entregou tal, mas não explica o crédito dele, não explica qual que é a origem, não junta a prova do crédito. Me parece mais uma questão, daí é para superar se tivesse prova, né? É por isso que até lá no meu resumo da planilha, simplesmente eu tratei do cerceamento de defesa, porque realmente não há outras alegações. Ok. Não, ele entregou o CD não foi analisado, mas os fatos são esses. Ele entregou o CD foi recusado e fez a transmissão via SVA antes da aprovação do despacho. Ok. Os fatos são esses aí. Mas não constam os autos, né? A documentação comprobatória, só o recibo. Só o recibo? Não, só o recibo consta. O recibo Ele falou que só o recibo, mesmo que tivesse sido juntado, caberia a fiscalização analisar. É isso que eu entendo ali do Agora, tem uma questão processual aí que é importante, né? A DRJ é obrigada, ela tem a obrigação de analisar as provas juntadas em manifestação de conformidade, segundo o artigo 16 do PAF, né? Não pode deixar de analisar, não. Tá. Vamos ouvir o Leonardo, pediu a palavra também. Presidente, Sim. No mês passado, eu fui relator do processo da Brascola, que versava justamente sobre essa questão do atendimento do ADE 15, do ADE COFINS 15/2001. Naquele processo, o crédito ele não foi analisado pelo fato da unidade de origem, a DRJ, ter entendido que, como não foi cumprida a entrega da documentação nesse formato do ADE COFINS 15/2001, eles não analisariam o crédito. Pois bem, o contribuinte ele trouxe, naquele processo, eu não sei se este é o caso, né? Ele trouxe uma série de documentos que caracterizavam um indício de prova, né, do seu direito, né? E ainda antes da decisão da RJ, e em fase de diligência, ele juntou cópias de notas fiscais, um CDR, um CD, só que foi aceito o CD, né? Contendo as informações em substituição ao formato previsto no anexo do ADE COFINS, parte dos livros fiscais e contábeis, o RAIP, relação de produtos fabricados, descrição de cada uma das etapas do processo produtivo, livros de registro de entrada e saída diário, notas fiscais de entrada e saída por amostragem. Né? Eu ainda fiz a observação que, naquele caso, eu não estava tecendo crítica alguma à unidade de origem, porque ela buscou realmente a melhor instrução probatória ao exigir a entrega dos documentos no formato do ADE COFINS. Só que, como ele trouxe uma vasta prova, nós acabamos por afastar essa exigência e determinamos o retorno dos autos para que fosse promovida a reanálise do mérito, que foi o acordo, que acho que ainda não foi publicado, né? Foi o acordo 3201-007-316. Eu não sei se aqui nós poderíamos adotar esta decisão e... Tá. Ok. Essa decisão vale para quais itens da pauta mesmo? 193 e 195. Isso. 196? 193 e 195.
Eu estou entendendo aqui que a fiscalização, ela não analisou porque foi descumprido o prazo da intimação. Inclusive, né, um dos argumentos é que a recorrente, se a recorrente tivesse juntado aos autos os documentos comprobatórios do crédito, e não somente os recibos de envio deste, ainda assim, o pedido não poderia ser deferido em sede de julgamento. Então, de fato, esse é o cerne da questão. As vias que foram entregue essa documentação, no caso, via CD, não foi admitida pela fiscalização. Ok. Diante dos autos, alguém mais quer se manifestar, além dos que já se manifestaram? Eu já vou conduzir propondo... Eu vou pedir só um minutinho aqui, por favor, antes de votar. Não seria nem votação ainda, Laércio, então eu já vou conduzir ao julgamento apresentando as possibilidades. Eu vislumbro uma das possibilidades, a conversão do julgamento em diligência, em razão dele ter apresentado, transmitido, comprovou que transmitiu. O conteúdo é outra situação, mas há a prova de que ele transmitiu antes da aprovação do despacho decisório. Então, seria a resolução, decidir por uma resolução com retorno à origem para análise desse conteúdo e nada mais, somente daquilo que já foi apresentado. Ou afasta-se a resolução e vai para o mérito. Mas onde é que está essa documentação que foi apresentada? Eu estou me baseando pelo que está no voto, de que, ao apresentar a manifestação, o contribuinte comprovou ter realizado a transmissão em 1/10/2012, e o despacho foi emitido em 3/1/2013. Pode ser, já vi casos em que a Receita não juntou ao processo os documentos. Ele teria que transmitir de novo, então, né? Não pode ficar no limbo esses arquivos. Ele transmite no processo, né? Ou tem algum dossiê vinculado? Eu acho que ele não... eu posso estar falando algo equivocado, mas eu entendo que a transmissão ela não é juntada automaticamente, não, porque ela é transmitida, ela vai ficar disponibilizada nos formatos de arquivo lá que a fiscalização extrai e analisa. Porque pode ser situações que às vezes nem gera processo. Por exemplo, numa fiscalização que pode ou não culminar com a lavratura de um auto de infração, a fiscalização pede, ele transmite, analisa, encerra com o relatório dizendo que não há lavratura de auto. Então, nesses casos, não haveria nem formalização de processo. Mas o processo já estava formalizado. Dentro da fiscalização, ele faz a transmissão e envia para o auditor que está fiscalizando. Eu estou abrindo aqui também para ver essa situação, se no processo já consta alguma coisa. Presidente, Sim? no acordo recorrido, consta que os recibos da entrega foram gerados em 1/10/2012. Isso. Portanto, depois de vencido o prazo de 20 dias da ciência da intimação. Recebeu em 5/6/2012. Só que o despacho decisório é de janeiro de 2013. Então, esses recibos foram gerados antes do efetivamente do despacho decisório. Isso. Estão lá. Os recibos estão juntados com a manifestação de inconformidade. O primeiro documento junto à manifestação de inconformidade é do SVA. E ele está falando que foi transmitido em 28/9/2012. Talvez, mas foi ele que juntou esse documento, né? Da transmissão. Eu não sei se tem esse sistema aí que o Paulo está falando, intermediário. Provavelmente deve ter. Porque a gente sabendo como que funciona, que deve ter um termo de juntada que autoriza, né? E autoriza juntar no processo. Porque ali ele simplesmente, a fiscalização deve ter intimado a ele transmitir. A transmissão é isso que eu estou afirmando, mas sem absoluta certeza. Ele
ele transmite as informações, é gerado SVA, mas eu não sei se automaticamente vai para o processo. Eu acredito que não. Eu também acho que não, acho que alguém lá aceita. Porque aqui na relação de arquivos que está no documento, na entrega, é um monte de tabela, né? Agora, eu acho estranho isso. Por que a unidade mesmo, ela tinha que aceitar a juntada, né? Mesmo não falar assim, não, eu não vou analisar por causa disso, mas aceitar. Mas talvez aí, entendendo a posição da unidade, é que por ter sido extemporânea, além do prazo da intimação, ela não juntou. Pode ser que ela porque não houve... Quando a gente aceitar a juntada, a gente pode pôr com ressalva, né? Não houve pedido de alargamento do prazo. Ele teve prazo de 20 dias para cumprir a intimação e não houve sequer um pedido de alargamento do prazo. Então, por mais que depois ele tenha entrado no sistema e tenha feito esse envio pelas vias determinada, antes do despacho decisório, mas lá atrás houve um descumprimento, né, de um prazo que foi dado para ele e que não foi pedido de alargamento. Então, sinceramente, eu vou manter meu voto. Ok. Posso falar? Eu tenho uma posição muito restritiva em relação a esse problema de entrega de documentos. Mas nesse caso aqui, como eu acho assim que a DRF, a unidade, ela analisou com o que ela tinha, ela intimou, pediu e ele não trouxe. Agora, a gente aceita documento depois, né? E ele está mostrando aqui que ele transmitiu esses documentos. O que eu acho que teria que baixar em resolução para ver cadê esses documentos, né? Cadê e o que são, né? Porque se ele está falando aqui que ele transmitiu, seria o mesmo caso dele apresentar as notas fiscais depois e a gente não aceitar. Exato. Pelo que eu lembro da fiscalização, a gente intimava ele entregar os arquivos, ele ou entregava pessoalmente com SVA lá, ou mandava por e-mail. Mas o processo depois era formalizado depois mesmo. Ficaria juntado no processo. E aqui a fiscalização tinha um instrumento de aplicar multa por embaraço ou mesmo pela falta da apresentação dos arquivos digitais. Não? A gente teve um caso, não sei se foi esse do Toledo, que realmente, inclusive, tinham trocas de e-mails dizendo que teve tentativa de envio, mas não conseguiu, por algum motivo do sistema não estava apto, né? Então, houve uma proatividade por parte do contribuinte de fazer a transmissão. Nesse caso, a transmissão foi feita bem depois, né? E o que pesa, volto a dizer, sem postergação de prazo dos 20 dias que foi lhe dado para cumprir essa determinação. Eu acho que esse descumprimento poderia ser penalizado, né, o descumprimento do prazo, mas não agora a não análise dos documentos que certamente estão nos autos e não foram analisados pela DRJ. Eu até entendo que a fiscalização procedeu até aceitável, mas a DRJ, diante dos documentos apresentados, ela deveria analisar. Bom, já encaminhei, eu acho que eu mantenho, então, a decisão em estar submetendo aos senhores a proposta de diligência. Então, Elcio, por enquanto só, a proposta de diligência para que retorne à origem e analise os documentos apresentados eletronicamente.
exclusivamente aqueles documentos. Mas não constam nos autos, né? Como é que ela vai analisar? Ele vai ter que transmitir novamente, porque não foi aceito, né? Essa é uma questão, você vai ter que intimar o contribuinte, por exemplo. Aí, no caso... Aí seria, então, primeiro, como não está superado isso, primeiro se houve essa transmissão, se confirma essa transmissão, e se há que se se há essa transmissão, se confirmar esses documentos transmitidos, que se junte ao processo e que se analise e que se profira um relatório em relação àquilo. Aí vem a segunda situação. Não, esses documentos não estão juntados. Não foram transmitidos, porque ele pode ter sido transmitido e não juntado. Se não houve a transmissão, então aí cai por terra, se não há dados, porque pode não haver informação nenhuma naquela transmissão. Né? Não haver conteúdo naquela transmissão. E aí não tem, aí realmente... Aí teria que fazer esse detalhamento na diligência, né? Elcio pediu a palavra? Assim, som, Elcio. Já foi suprida a minha dúvida com o que vocês falaram aí. Tá certo. Pode votar? Sim, eu só estou olhando aqui o recurso voluntário. A discussão ficou toda na questão da prova, né, do cerceamento do direito de defesa. Eu acho que ele poderia, porque no caso o crédito, no que tem que ter, vai precisar, independente de ser arquivo digital ou não, eu acho que ele poderia ter trazido alguma coisa, um documento meio por amostragem, né? Ficou só simplesmente o recibo. Eu não sei, eu vou acompanhar o relator. Ok. Leonardo. Bem, presidente, como eu falei, naquele meu processo, houve a apresentação de outros documentos, né? Sim. Aqui tem os recibos de entrega, né? E que foram antes do despacho do decisório. Eu vou acompanhar pela diligência, presidente. Mara? Eu acho que não custa nada fazer uma diligência para verificar se esses arquivos foram transmitidos e o que tinha dentro desses arquivos. Tá. Laércio? Pela diligência. Marcos? O Elcio falou uma coisa importante aqui. Se o ônus é dele, por que ele não juntou essa documentação agora? Só o recibo, né? Então eu vou acompanhar o relator. Pedro? Presidente, eu acho salutar a proposta de diligência e, sim, o caso é peculiar, né? Existe uma certa dificuldade aí na proatividade, uma certa ausência de proatividade por parte do contribuinte. Contudo, a DRJ ignorar que foram juntados documentos e não foram apreciados, certamente, se isso for levado para o Poder Judiciário depois, por exemplo, eu sei que é um raciocínio extra-autos, mas se for levado para o Poder Judiciário, certamente o Poder Judiciário que pode tratar do que é justo ou não, muito provavelmente iria reconhecer que houve um cerceamento de defesa. Então, considerando que a gente pode verificar isso, e sem analisar o mérito, porque a diligência não adianta o mérito, eu acho salutar a proposta de diligência, sim, acompanho, para verificar. Ok. Eu também, como fui autor da proposta, eu já tinha intenção pela diligência. Então, a diligência,
é vencedora, então Fala, Leonardo. Só um último esclarecimento, presidente. É que eu estou observando que nos recibos de entrega tem a observação que os documentos fiscais foram entregues ao auditor e consta meio físico da entrega, CD e DVD. Mas foi recusado porque não foi o meio determinado. Não, mas peraí. Esse está no recibo no recibo de entrega. Então, esse foi aceito. Tem vários recibos. Sim. Ok. Aí, então, é o seguinte. Num deles... Peraí. Esse... Então... O servidor não assina. Isso aí é um texto básico, né? Mas quem recebe tem que assinar embaixo. Não assinou, então ele não recebeu. Assinou? O que eu abri aqui não tem. Qual é o Leonardo? Tá no arquivo manifestação de inconformidade. Não. Fala a folha do processo. É que eu abri o arquivo. É a partir da folha 13. O arquivo que tem folha 13 é a 56. Deve estar lá pela folha 20 e poucos. Tem vários arquivos. São os documentos anexos com a manifestação de inconformidade. E tem assinatura. Eu abri o primeiro aqui, não tinha. Não os anexos, conselheiro Marcos. Mas tem a assinatura da empresa. Tem a assinatura da empresa. O espaço lá para assinatura do servidor está em branco. Tem lá, assinatura do servidor ali. Não achei nenhum assinado. Não. Vocês acham, conselheiro Pedro? Técnico da empresa. É o responsável, tá certo. Eu estou lendo aqui na página da Receita. Na página da Receita está falando assim, que o recibo de entrega deve ser assinado pelo contribuinte, pelo responsável e pelo auditor requisitante. E que o auditor, o contribuinte, ele tem que entregar acompanhado de 3 relatórios: relatório de mensagem de validação, relatório resumo de validação do arquivo e recibo de entrega de arquivos digitais. Aqui só tem o recibo de entrega, né? Entendi. Tá. Olha, o que deve ter acontecido aqui? Ele gerou os arquivos na empresa, gravou em CD, o próprio CD, o programa que ele fez, a gravação do CD, gerou esse SVA, ele assinou, pegou os CDs, botou debaixo do braço, foi com esse formulário e levou na Receita. Aí, pelo que consta nos autos, a Receita, dessa forma, eu não aceito o CD. Eu não aceito o CD e também passou o prazo. Você tinha que ter transmitido. Existe essa possibilidade de transmissão. E aí ele alega que no dia tal ele demonstrou que ele transmitiu. Ele não transmitiu, ele gerou arquivos, provavelmente em CD, levou lá e ele foi recusado porque não era a forma de se aceitar. Eu agora entendi isso aí. Então, para mim, muda a situação. Isso mesmo, que agora depois que eu li na página da Receita que eu também... Agora... Não é que ele entregou, não. O sistema emite e ele tem que levar lá e ter como assinatura aqui da Receita. Eu não sei se vocês entenderam, mas provavelmente é isso aí. Pelo que está aqui, ó, se o SVA não está assinado, já mostra que ele não foi transmitido. Não, e outra coisa ele estava em meio físico e foi levado na Receita junto com duas coisas. Ele levou o CD. O SVA não precisa ser transmitido. O SVA é só para fazer a validação do arquivo. Ele tem um PDF lá, baixa o SVA e faz a validação. Mas você também pode transmitir. Existe essa possibilidade de transmissão. Agora, aí volta naquilo que os contrários à diligência se manifestaram, inclusive o relator Elcio Marcos. Por que então ele não juntou no processo?
porque a Receita não aceitou receber. Agora, o negócio também... Por que ele não traz... Esse CD, Paulo, ele parece que na hora que ele faz essa validação, ele faz um código nesse CD. Aí tem um programinha aqui que eu estava até olhando. O fiscal olha e vê se é o mesmo que ele validou, entendeu? Então, quando chega lá, ele usa esse programinha para validar o CD. Aí o fiscal aceita o CD e assina o papel que recebeu. É isso, né, Marco? É isso aí. Mas então a diligência é inócua, porque não vai haver documentos apresentados. Então perde o sentido. Não existe documentos apresentados. Existe uma tentativa de apresentação, está lá, nem consta, aliás, não consta, está registrado de que a fiscalização recusou? Eu entendi que não. É por isso que eu fiquei na dúvida, presidente, porque eu estava vendo os arquivos anexos. Exato. Aí, quando eu entrei na manifestação de inconformidade, porque nesses arquivos anexos são PDFs, que não tem assinatura nenhuma. Exato. Nos arquivos que estão com manifestação de inconformidade apareceram aquelas assinaturas. Aí eu fiquei, será que ele... Porque são os mesmos recibos, só que um em PDF e o outros impressos com assinatura. O que eu vi aqui, Leonardo, todos os que eu vi aqui que estão anexos à manifestação de conformidade, eu abri um por um, são todos recibos de entrega de arquivo digital. Não tem os outros que lá na página da Receita falando que é para entregar, ó, esse de relatório de mensagem de validação e relatório resumo da validação do arquivo. Não estão esses. E nenhum está assinado. Eu não encontrei nenhum assinado aqui. E eles são posteriores ao... se é uma tentativa de entrega, é uma tentativa de entrega posterior à aprovação do despacho decisório. Está lá, ó, o primeiro SVA está lá, 14 de fevereiro de 2013. E o despacho decisório é 3 de janeiro. Despacho decisório 3 de janeiro de 2013, e esse primeiro SVA é fevereiro. Então é posterior. Eu vi aqui, os que estão, o xerox aqui, né, Leonardo, está assinado pela empresa, a Flaviane, ela que assinou. Isso, daí, por exemplo, o primeiro que está ali, né, Mara, ele foi data, hora da geração. É 1 de 9 de 2012. É engraçado que aqui, ele tem dois, tem uns que estão com data de 1/10, são esses assinados pela empresa, e os outros de setembro. Os de setembro são os que não estão assinados, 28/9. Talvez ela tentou uma vez, aí não deu certo, aí ela fez de novo e assinou. Nos que estão com a manifestação de conformidade, por exemplo, o primeiro foi gerado em 28/9 de 2012. Aí tem a assinatura da Patrícia e a assinatura da Flaviane. São as duas empresas. Aí são assinados em 14 de fevereiro de 2013. Eu não entendi por que gera numa data e assina na outra. Então, daí me parece que é diferente daquele caso que nós julgamos mesmo. Então, vamos lá. A gente estava voltando à questão da diligência. E eu, apesar de ter proposto a diligência, eu acabo também rejeitando a diligência. Em razão dessas últimas circunstâncias constatadas. Mas vocês que estão mais tendenciosos para a diligência, por que não basta dizer para pedir pelo menos um esclarecimento? Eu acho que já gerou tanta dúvida aqui, nós estamos há um tempão discutindo isso aqui. Será que não vale a pena baixar lá para mim pedir um esclarecimento? Tá. Aqueles que votaram pela diligência mantém? Leonardo mantém? Eu acho que ele deveria ter apresentado pelo menos qualquer coisa, né?
Eu acho aqui que ele não apresentou, e isso, essa assinatura do SVA somente após o despacho decisório demonstra que ele não... se a própria assinatura de apresentação é posterior, é porque ele gerou lá e não entregou. Presidente, só um ponto. A gente está partindo da premissa que o SVA gera um código interno quando ele lança. No entanto, eu tenho essa dúvida. Se quando ele formaliza esse SVA, se esse código, porque lá está gerado o código, né, nos anexos. Se ele não comunica... um código de validação, SVA. Dá um hash code que o auditor confere para ver se é válido ou não. Pedro, só entenda uma coisa, tudo isso aí é no computador pessoal dele, da empresa. Isso aí não foi transmitido. Se houvesse uma transmissão para a Receita, seria gerado um outro tipo de documento. Mas eu acho que a dúvida é essa, presidente. Não. Foi transmitido ou não? Eu acho que é essa a pergunta que tem que... Não, a transmissão não houve transmissão porque foi intimado a transmitir, ele não transmitiu, e somente depois do despacho decisório, ele faz diz ele que faz a tentativa de entrega do CD. Levando o CD e um arquivo que ele gerou assinado por ele. Mas também não comprova isso. Ele só assina isso aí, ele não está comprovando, inclusive, que tentou entregar. Nem ou seja, ele não entregou nada até hoje. Exato. É diferente do meu caso, Pedro. Agora, o problema não é o formato. Márcio, se você manter o texto, eu vou votar pelas conclusões, eu te acompanho, mas para mim o problema não é o formato. É não ter entregado nada até hoje. E sim, de fato Pedro. É o mais importante, porque o formato a gente já superou algumas vezes, né? E aí, se não dá essa atenção toda para o formato, também não tem problema de cessamento de defesa. Presidente, essa conclusão de que ele não entregou nada em tempo algum, caberia até uma retificação no meu texto, de fato, conforme o conselheiro Pedro está dizendo, porque eu não estou dizendo isso. Então, esse é um ponto, porque eu tinha entendido que em algum momento ele entregou. Não entregou pelo jeito, não entregou nada. Né? Ele comprovou que ele levou. Essa questão do formato, se não me engano, a gente chegou no processo da IRB. Mas aqui não é nem questão do formato da IN 86, né? Eu também já tive um processo assim, que é o MANAD, né? Mas a questão aqui é se entregou alguma coisa ou se não entregou. Eu acho que ele tentou entregar. Eu estou achando. Então, tem o SVA no computador dele e no computador do auditor, né, cara? Entendi. Ele valida no computador, aí o auditor recebe e-mail físico e valida para ver se está batendo a resposta. Mas o auditor não recebeu porque estava extemporâneo. Então, eu acho que já ficou claro. Então é o seguinte, novamente eu pergunto, aqueles que votaram pela diligência vão manter ou não a posição? Eu vou pedir a palavra? Não, é só porque eu estava olhando aqui, esse processo, ele tem uns 15 atensos. Aí eu estava abrindo um por um dos atensos aqui, para ver o que tem lá dentro, e parece que são todos iguais. Nenhum tem arquivo digital anexado. Então, porque na hora que eu vi aqui que tem vários termos de apensação, eu falei assim, às vezes está nesses apensos, né? Aí eu abri um por um dos apensos aqui. Você tinha visto isso, Márcia? Sim. Os apensos não tem nada dentro deles. São todos iguais ao processo principal. Tá. Bom, então vamos lá. Como eu não havia proferido ainda o resultado final sobre resolução e mediante essas últimas considerações que fizemos, eu novamente pergunto a todos que votaram pela diligência se mantém ou não a proposta. Leonardo? Analisando melhor a situação,
eu vejo que é distinto do processo que nós julgamos em outubro, em que lá ele trouxe outros elementos comprobatórios. Aqui, como relatado, esses documentos não vieram, né? Então, eu acho que não há como superar ali a questão do ADR 15, então eu estaria propenso a não mais votar pela diligência. Ok. Mara? Considerando as últimas discussões aí, que ele não trouxe nada, né? Eu também vou acompanhar o relator. Laércio? O relator. Pedro? Eu também vou acompanhar o relator nesse sentido aí, de julgar o mérito. Eu também. Eu vou melhorar, tem um parágrafo aqui no meu voto que eu vou melhorar nesse sentido de colocar essas tentativas que a gente passou por elas aqui. Então, vou tentar detalhar melhor essas tentativas, não de fato a transmissão. Para ficar mais claro ainda. Ok, eu também rejeito a diligência que eu estava propondo. Então, voltamos a... Tudo bem que perdemos tempo, mas esclarecemos aquilo que até talvez evitamos um retrabalho desnecessário para a fiscalização. Então, retomamos a situação em que foi proposta a decisão proposta pelo relator, para o item 202, então, em que somente dá provimento parcial para reverter as despesas com aluguéis de máquina e equipamento utilizado na atividade da empresa. Como desculpa, presidente, eu me perdi. Não, Paulo, esse aí não tem. Não, esse... Não, é o 93, é um 93. Esse é o 93 que é semelhante ao 95. Isso. Não, desculpa, o que eu falei Mas, presidente, só para esclarecer, Márcio. Oi. Você concorda em mudar o ponto principal da sua negativa? Que hoje é o formato. Você concorda em dizer... Quando você diz formato, o que você diz em relação ao formato? Ao layout que foi apresentado? Você tá... Ou a forma que foi entregue? Esse é o problema, porque você está, pelo que eu entendi, você está negando que foi entregue no formato errado. Não é questão do formato estar de acordo com a IN ou não. Isso. E sim a forma que foi entregue, via CD, então deveria ser SVA. Então, mas daí, se você manter assim, eu voto pelas conclusões, porque o ponto é que o CD nem foi entregue, não tem nem prova disso, né? Isso consta nos autos. Consta nos autos que houve a tentativa, mas concordo com você, esse CD, ele consta nos autos, mas ele não existe, né? Porque ele não foi entregue, não foi protocolado. Não tem prova. Eu acho que o ponto principal... Mas isso são alegações, eu teria que passar por isso que eu enfrento. Sim, mas como razão principal de decidir, seria que não foi entregue nada até hoje, não tem nem prova do que pode ser. Perfeito, é por isso que eu falei, tem um parágrafo que eu vou esclarecer melhor essas tentativas de transmissão e que a gente viu via documento que não foi assinado digitalmente pelo fisco. E aí eu acho que se for assim, então, tem que dar uma pequena adequada na ementa. Porque a ementa você está... Deixa eu ver. Não, tá bom. Presidente, sim? Ok. A título de colaboração, lógico, se o relator acatar, se fosse possível somente esclarecer que não foram trazidos aos autos outros elementos probatórios aptos
a superar a exigência contida no ADO 15. Perfeito, Toledo, perfeito. Tá. Perfeito. Aí fica... Tá. Perfeito. Bom, proposta, então, é de negar provimento ao recurso voluntário. Elcio. É outro processo? Não, é o 193, que é o 2012-18, e 195, que é o 2012-54. É porque a votação foi diligência. Eu fiquei votado para acompanhar o relator. Eu acompanhei o relator e continuo acompanhando. Ok. Leonardo. Com o relator, presidente. Mara. Com o relator. Com o relator. Márcio. Com o relator. Também. Pedro e eu também. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão que se aplica aos itens 193, que é o final 2012-18, e 195, que é o 2012-54. Eu acho que só falta um da Queiroz. Sim. Não, falta 197 e 198. Calma aí. Faltam dois ainda. Ok, estava só tecendo alguns comentários aqui para incluir depois. Ok. Presidente, falta... Tá. Final do processo 2011-10. 2011-10. Qual o item da pauta? 197. 197. Então, nesse processo, em comparado aos já julgados, ele tem insumos da empresa Malta. Negado porque não há crédito na aquisição de bens ou serviços de empresas com isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS e COFINS. E nesse processo também tem frete, do qual estou mantendo a glosa, porque trata de despesa na operação de venda. E aí, eu estou negando provimento nesse processo. Essencialmente, por conta dessas duas rúbricas, 2011 e 10. Vou até abrir o processo aqui também para... Ô, Márcio, só um esclarecimento. Você está negando frete na operação de venda? E por isso que eu estou abrindo aqui para ficar mais claro. Só um momento. Que frete é esse? Vamos lá, vamos ver aqui. Das despesas com frete. A despesa com frete foi objeto do recurso voluntário e vamos ver aqui o que diz o trecho que eu trouxe do recurso voluntário. Ocorre que, conforme se depreende dos documentos entregues, as despesas com frete que geraram direito ao crédito dizem sim respeito à operação de vendas, com ônus suportado pelo vendedor, enquadrando-se por conseguinte no artigo 3º, inciso 9º, da 10.833, que prevê expressamente o benefício desses termos. A DRJ diz o seguinte: está claramente dito no relatório fiscal que, da linha própria do DACOM para informar despesa com armazenagem de mercadoria e frete nas operações de venda, foi glosado o valor que não se refere a serviço de frete previsto no inciso 9º.
ou seja, frete na operação de venda. Portanto, não há que se falar em nulidade do despacho decisório devido ao cerceamento de defesa. Dentro desse contexto fático, entendo que a glosa se deu na despesa de frete que não se refere a serviço, literalmente, dos fretes previstos no artigo 9º, ou seja, frete na operação de venda, considerando ainda o fato do ônus não ter sido suportado pela recorrente, mas sim pelo fornecedor do bem, frete CIF, premissa claramente disposta no inciso citado. Compulsando os autos, localizei a glosa na planilha 471, na planilha folhas 471 e na nota fiscal correspondente, folhas 239. Pela análise da nota fiscal, folhas 239, é possível identificar que, de fato, a operação não se deu na operação de venda, mas sim na aquisição de insumos. Tal afirmativa se ancora no fato da nota fiscal de conhecimento de transporte rodoviário de carga, ora mencionada, fazer menção à nota fiscal 39.766, no qual, segundo o detalhamento informado na planilha, memórias de cálculo do crédito utilizado na DACOM, bem como na redação de nota fiscal dos bens como insumos e outros créditos, consta o seguinte, aí eu trago o trecho dessa nota. Admitindo que a recorrente teria direito ao crédito, considerando o bem conjunto resfriador de óleo como insumo, não há previsão legal específica para apuração de crédito da não cumulatividade do PIS e COFINS em relação ao dispêndio com esse serviço de transporte ocorrido nas aquisições de bem. Então, o que eu estou querendo dizer é que se não há crédito pela aquisição do serviço, o frete também acompanharia. No entanto, considerando que o frete referente à aquisição de bem para revenda, em regra, integra o custo da própria aquisição do bem, ou seja, o acessório segue o principal, logo teremos a seguinte situação. Quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo de seu transporte, incluído no seu valor de aquisição, servirá indiretamente de base de apuração do valor do crédito. Quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá sequer indiretamente tal direito em relação ao dispêndio por seu transporte. Então, esse é o racional. Acerca do tema, a solução de consulta COSIT 99.001/2017, no qual transcrevo abaixo. E nela consta, na sistemática de apuração da não cumulatividade da contribuição para o PIS, não há possibilidade de creditamento na modalidade aquisição de insumo em relação aos dispêndios com serviço de transporte suportados pelo adquirente na aquisição de matéria-prima. Tais dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento deve ser analisada em relação aos bens adquiridos e não em relação aos serviços de transporte isoladamente considerados. Contudo, a essencialidade do serviço de frete, utilizado na aquisição de insumo em face da própria essencialidade do insumo transportado, não prospera, do que se extrai do inciso 9º, onde se observam 3 requisitos obrigatórios para o desconto do crédito de frete. Ter sido executado na operação de venda, ser o ônus suportado pelo vendedor e nos casos do inciso 1 e 2º do artigo 3º. Sendo expressa a vontade da lei de limitar o desconto de crédito somente quando o ônus for suportado pelo vendedor, entender de forma diversa a pretexto de buscar a vontade da lei ou do legislador na prática configura o próprio descumprimento do preceito legal de observância obrigatória para este tribunal administrativo. Não obstante a interpretação literal do dispositivo, entendo que ainda que se busque uma análise principiológica do tema, não seria diferente a conclusão. Por estas razões, mantenho a decisão de piso. Então foi... Então não é crédito em operação de venda. É por isso que eu botei lá no meu resumo aqui da planilha equivocado. Não, é porque nada assim foi dito, né? Por isso. Né? Nada com assim foi dito.
Pelo que eu entendi aqui o seu racional. Se é transporte de insumo, o frete estaria embutido no preço, então indiretamente está se considerando o crédito. Se não é insumo, não há para o insumo e não há para o frete. Então estaria excluído. Entendi. Pedro pediu a palavra? Sim, presidente. A gente tem julgado que o frete, independentemente do insumo, do produto que ele carrega, se ele for essencial para a atividade da empresa, a gente reconhece o crédito. E no caso, parece que esse produto que o frete carregou é essencial, né? Aí, que eu acho que fica a dúvida mesmo, claro, olhando rapidamente, né, Márcio? Você que é o relator aí, fez um trabalho mais profundo, né? Mas olhando rapidamente, o que parece que pega para mim é que o ônus não foi suportado pela recorrente, né? E quando não é suportado, aí a gente realmente... Porque se o dispêndio não é da recorrente, ela não pode mesmo tomar crédito de um dispêndio que não foi nem dela, né? Não sei. Enfim, acho que o caminhamento é para negar mesmo, né? Não, aqui ficou claro. O frete foi CIF. Eu faço essas argumentações, mas o ponto é esse, né? Se não foi suportado pelo contribuinte. Eu acho aí que nem merece discutir. Foi bom para esclarecer, porque não é para venda, mas nessa situação aí não haveria o crédito. Ok. Agora, o fato de não ter sido executado na operação de venda, tal, isso aí eu acho que é superável, né? A gente já dá frete para frente, para trás, para o lado. É por isso que tem esse racional, né, no qual, mesmo sendo na aquisição, aí eu entro nessa questão que se tivesse o insumo, e aí mesmo assim trago essa questão dos itens base, as premissas. Uma delas seria se é FOP ou se é CIF, né? Sim, cada caso é um caso, né? Ok, estamos no processo 197, final 2011-10, em que ele está se mantendo a glosa naquelas aquisições que não são tributadas e o frete que também não é operação de venda. Então a proposta do relator por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o 197, final do processo 2011-10. Elcio? Isso aí que o Márcio leu, é o voto dele ou é da TRJ? Voto dele. Não voto dele. Tá. É porque eu não concordo com as argumentações que ele pôs, né? Que o frete deve seguir necessariamente a natureza do insumo. Assim, ficou comprovado que não foi o contribuinte que arcou com o custo, não é isso? Perfeito. Então, conselheiro Elcio, aí, depois que eu faço que eu trago esse racional, eu falo, contudo, a essencialidade do serviço de frete utilizado na aquisição de insumo, aí trago essas premissas. 1, ter sido executado na operação de venda. 2, ser ônus suportado pelo vendedor. Esse é o ponto. Não, ok. Quanto a isso, ok. A questão é o seguinte, porque como aquela argumentação sua aqui, vinculando o frete ao bem, né, e eu não concordo com ela, então eu vou voltar pelas conclusões. Ok. Leonardo. Presidente, desculpa, só que isso aqui é um racional. Eu não estou dizendo que eu daria ou não daria. Eu trago um racional. Pois eu não concordo com esse racional, por isso que é pelas conclusões. Mas é um racional para reflexão. Aqui eu não estou afirmando que eu seguiria isso ou não. Por quê? Porque no final o desfecho fica por conta do ônus não ter suportado pelo vendedor. Agora, se o ônus fosse suportado pelo vendedor, eu teria que decidir entre esses fundamentos. Fato que eu não fiz.
Foi só uma reflexão que eu trago. Oi. É por isso que eu voltei pelas conclusões, mas no final, negar, eu concordo. Mas aquela argumentação eu não concordo. Ok. Você me permite sugerir, Elcio? Elcio também, e Márcio. Eu já recebi essa dica diversas vezes, né? Às vezes o menos é mais aí. De repente você fala, o ônus não foi suportado pelo vendedor. O provimento. Mata, né? Mata. Você não acha mais fácil? Que eu devo ter me empolgado aqui, né? Normal, é natural. Mas eu já concordo com essa tese, que é o custo de eficiência e acompanha a cama superior nesse sentido. Mas o fato aí realmente é que não foi suportado pelo vendedor. Isso, esse é o ponto. É importante. Ok. Você adequa então, Márcio? Aceita? Não, você pode acompanhar o conselheiro Elcio pela conclusão. Tá bom. Vamos lá. Leonardo. Presidente, eu também, com a devida vênia, eu não concordo com os demais argumentos. Eu concordo pelo fato de não ter sido arcado pela recorrente, sim pelo fornecedor dela, né? Consta ali que foi um frete CIF. Então, eu acompanho pelas conclusões também. Mara? Com o relator. Laércio. Com o relator. Marcos. Acompanho o relator. Pedro. Pelas conclusões. Elcio e Pedro. Eu também vou com o relator, porque eu acho aqui que o fundamento está bem exposto e bem assentado, mas posso até aqui já colocar, pelas conclusões, conselheiro Elcio e Pedro. O Leonardo também. Também, presidente. Desculpa, Leonardo. Alguém quer fazer uma declaração de voto? Só nesse sentido, é uma coisa simples. Mas o fato fulcral que gerou o não provimento é tão claro e evidente que eu acho que nem justifica, não? Não. Do meu ponto de vista. Então, até porque, desculpa, presidente, mas ali eu não estou fazendo afirmação, eu estou trazendo um cenário. Sim. Né? Estou trazendo um cenário, onde, pelo que até o conselheiro Pedro disse, o menos... o mais, né, é menos, né, não foi, conselheiro? Então poderia até retirar esse trecho ali. Mas manter. Não, menos é mais, isso aí. Você retirar o trecho, tira a conclusão também. Não, eu decidi por manter. Eu deixei lá a tese lá. Como é que ficou finalmente aí? Pelas conclusões. Depois eu submeto a vocês, se concordarem, eu ponho aqui qual a conclusão. Então, unanimidade de votos, negócio provimento ao recurso voluntário. Acompanharam o relator pelas conclusões, os conselheiros Elcio, Leonardo e Pedro. Então, esse é o item 197 da pauta, processo 2011-10. Falta só o 196, né? Item 196. Item 196. Não. Não? Sim. 96 já foi. Final 2006, 12. Não, 96 não? 96 foi ontem. Então... Falta o 2006, 12 é 198. 198, desculpa. Isso, 198. Vamos ver aqui. Esse processo... Nesse processo, não há uma despesa nova.
do que a gente já enfrentou nos demais processos. Contudo, estou negando o combustível, a análise clínica, ativo imobilizado, que não foram objeto no manifesto de inconformidade. A recorrente as inclui apenas no recurso voluntário. Então, estou tratando como precluído. E a despesa com a empresa Malta, estou negando, porque não há crédito na aquisição de bens ou serviços de empresa com isenção, suspensão alíquota zero, igual no processo anterior. Então, o dispositivo para esse processo é negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Então, mas e a parte que você não conheceu pela preclusão? É parte não conhecido e é na parte conhecida negar, não? Perfeito, perfeito. Tem que, aqui, eu não sei se no processo, deixa eu abrir o processo, que de repente no processo eu fiz esse comentário. No dispositivo tem que fazer, estou já fazendo esse ajuste. Eu me ative a isso porque ontem eu recebi um embargo aqui, que no meu texto eu pus não conhecer e no final eu pus negar provimento. Por isso que na hora eu fiz uma ligação com a outra. Perfeito, conselheiro. Alguém quer olhar o processo ou já podemos votar? Podemos votar? Lá, Elcio? Com o relator. Leonardo? Acompanho. Mara? Com o relator. Laércio? O relator. Marcos? Acompanho o relator. Pedro? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 198, final 2006-12, por unanimidade de votos, não se conheceu das matérias preclusas e, na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso. Encerramos a Queiroz. Vamos dar um intervalo e depois retomamos com os processos que têm sustentação oral hoje. Por favor, apoio, interrompa a gravação.